Em uma pequena cidade, cercada por colinas e florestas densas, havia uma casa que todos evitavam. A casa era antiga, com janelas quebradas e portas rangentes, e ficava no topo de uma colina, à margem da floresta. Os habitantes locais acreditavam que a casa era assombrada, e muitas histórias eram contadas sobre os horrores que aconteciam lá dentro. Era uma noite de outono, fria e escura. O vento soprava forte, fazendo com que as árvores balançassem e sussurrassem segredos antigos. Laura, uma jovem corajosa e curiosa, sempre teve um fascínio por histórias de terror. Ela ouviu muitas lendas sobre a casa abandonada e decidiu que queria descobrir a verdade por si mesma. Com uma lanterna na mão e o coração acelerado, Laura subiu a colina em direção à casa. Cada passo que dava parecia ecoar pela floresta silenciosa. Quando chegou à entrada, a porta da frente estava entreaberta, rangendo suavemente com o vento. Laura respirou fundo e empurrou a porta, que se abriu com um gemido alto. Dentro da casa, o ar estava pesado e frio. A escuridão era quase palpável, e o som do vento parecia distante, como se fosse absorvido pelas paredes antigas. Laura iluminou o interior com sua lanterna, revelando móveis cobertos de poeira e teias de aranha que balançavam suavemente. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas continuou a explorar. Enquanto caminhava pelos corredores, ela notou algo estranho. Parecia que sussurros baixos e indistintos vinham das paredes. Laura parou e escutou atentamente, tentando entender o que estavam dizendo. Os sussurros eram fracos e inconstantes, mas pareciam formar palavras em uma língua desconhecida. O som a deixou inquieta, mas ela seguiu em frente, determinada a descobrir a origem dos sussurros. No andar de cima, Laura encontrou um quarto que parecia diferente dos outros. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, desenhados com uma substância escura e seca. No centro do quarto, havia um grande espelho antigo, com uma moldura ornamentada e manchada pelo tempo. Laura se aproximou do espelho e, ao iluminar seu reflexo, viu algo que a fez recuar de horror. No espelho, havia uma figura sombria, de olhos vazios e rosto distorcido. A figura parecia estar presa dentro do vidro, lutando para se libertar. Laura sentiu um frio intenso invadir o quarto e os sussurros se tornaram mais altos e urgentes. Ela tentou se afastar, mas algo a segurou, como se uma força invisível estivesse puxando-a para o espelho. Desesperada, Laura lutou para se libertar, mas a força era esmagadora. Os sussurros agora eram gritos, clamando por ajuda ou vingança. Sentindo-se cada vez mais fraca, Laura fez um último esforço e conseguiu soltar-se. Ela correu para fora do quarto, descendo as escadas aos tropeços e quase caindo. Quando finalmente saiu da casa, Laura olhou para trás e viu a figura sombria no espelho, observando-a pela janela. Os gritos se tornaram sussurros novamente, mas agora pareciam ecoar em sua mente, perseguindo-a enquanto ela corria de volta para a cidade. Na manhã seguinte, Laura contou sua história, mas poucos acreditaram nela. A casa abandonada continuou a ser evitada, e os sussurros na floresta persistiram, um lembrete de que alguns segredos são melhor deixados intocados.